Fala galerinha, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Jefferson e como prometido, estou fazendo esse vídeo aqui para revisar rapidão com vocês esse tema para nossa avaliação. Vai ser os povos americanos, tá certo? Fiz esse mapa mental que já está disponível para vocês e que estará aqui embaixo também, para a gente dar uma revisada geral nesse tema que é muito importante. Então, para a gente começar, o conceito central aqui, povos americanos. Esse é um conceito mais adequado, segue a linha aqui, do que povos pré-colombianos. Normalmente na internet, nos livros e no Google da vida, a gente vai sempre encontrar povos pré-colombianos. E esse é um conceito eurocêntrico. Lembre sempre desse termo, conceito eurocêntrico. É uma análise da história, uma narrativa da história que usa como referência a Europa, né, os fatos ocorridos na Europa. Então é como se a chegada de um europeu tivesse servido como referência para a história desses povos. E a gente sabe que não, né? Não precisa ser assim. Povos americanos, povos que se desenvolvem na América, seria um conceito mais adequado. Gente, vamos dividir os povos americanos em regiões, tá? Região mais ao norte, da América do Norte, região da Mesoamérica, região andina da Cordilheira dos Andes e região amazônica. A região norte é dos povos menos detalhados, digamos assim, que a gente não vai se deter muito neles, né? Mas só para que a gente conheça, nós teremos os esquimós, que se autodenominam inuits, que eles são caçadores e pescadores adaptados às regiões mais frias, né? A região ali do Canadá, no norte do Canadá, do Alasca, né? Teremos os iroqueses, que são caçadores-coletores da região central do atual dos Estados Unidos, e os pueblos tem ali também regiões centrais dos Estados Unidos, mais para a região do Novo México, que tinham uma ocupação sedentarizada e já tinham domínio da agricultura. Vamos agora também para os povos da Mesoamérica. E aqui nos povos da Mesoamérica nós teremos uma maior variedade de povos e povos complexos, né? Povos com uma organização social, cultural, política e econômica mais complexa, que nós iremos ver que não é tão difícil assim, é só pegar os pontos centrais, ok? O primeiro desses povos são os Olmecas. Gente, primeira coisa importante, os Olmecas eles são considerados uma cultura matriz, que influencia todos os povos da Mesoamérica. O que é uma cultura matriz? O próprio nome já sugere, é uma cultura da onde se origina, né, costumes, da onde se originam práticas culturais que serão herdadas, que serão assimiladas por outros povos, como os teotihuacanos, os maias e os astecas. Tá? Os olmecas eles se caracterizam, né, por conhecimentos astronômicos e a elaboração de calendários, que mais tarde serão aperfeiçoados pelos maias, uma economia agrícola e a construção de centros rituais, que aí nós iremos ver os três principais inicialmente, né, São Lourenço, La Venta e Tres Zapotes. É importante, gente, dizer que essas cidades elas são habitadas apenas por uma elite, principalmente pelos sacerdotes. É dentro desse contexto urbano dos Olmecas que vão aparecer aquelas cabeçonas, certo? Aquelas esculturas de cabeças enormes que chegavam a 3 metros de altura, né, e que representavam, segundo os historiadores, os deuses ou lideranças olmecas. E os olmecas acreditavam que essas cabeças eram capazes de expulsar maus espíritos. Outro elemento cultural presente nos olmecas e que será herdado por os outros povos da América Central, da Mesoamérica, será a realização de sacrifícios humanos. Nós iremos nos deter na explicação mais profunda mais à frente, mas é importante sempre ressaltar que esses sacrifícios humanos eles estão inseridos numa lógica religiosa, cultural daquele momento. Não são assassinatos sem sentido para aquela cultura. Óbvio que poderemos pensar em diversas funções que esses sacrifícios poderiam ter, mas via de regra era um costume muito estranho para a gente, mas um costume que foi adotado por vários povos daquele período. Tá? Um segundo povo muito interessante que nós vimos também eram os teotihuacanos. Gente, e falando de teotihuacanos, precisamos lembrar da cidade de Teotihuacan, certo? Essa cidade, no seu auge, chegou a ter 100 mil habitantes. Era uma cidade planejada, gente. Olha só.
E essa ideia dessa cidade, ela põe em xeque, ela põe em dúvida, ela põe em questão aquela ideia de que os europeus são mais desenvolvidos do que os indígenas, lembram? É, será mesmo que os europeus seriam mais desenvolvidos se em 100 a.C. os indígenas eram capazes de construir uma cidade planejada, uma cidade que em seu auge chegou a ser povoada por 100 mil habitantes, onde na ali a cidade europeia mais povoada durante a Baixa Idade Média, início da Idade Moderna, foi Paris, com 60 mil habitantes, né? Então, vejam aí a disparidade, né? A diferença. Então, era uma cidade com avenida central, era uma cidade com prédios, residências, templos, as chamadas pirâmides. E é muito importante entender que essas pirâmides não são as pirâmides do Egito, tá certo? Não tinha faraó, nem terra faraó nessas pirâmides. Na verdade, elas eram centros rituais. Na cidade de Teotihuacan tem três. A pirâmide de Quetzalcoatl, que é a pirâmide da serpente emplumada, um deus, né, da cultura da Mesoamérica. A pirâmide da Lua e a pirâmide do Sol, que nós vimos lá no Google Earth. Essa cidade era um centro de uma civilização que dominava povos ao seu redor. E esses povos vizinhos, provavelmente em um momento de revolta, invadiram a cidade de Teotihuacan e a incendiaram. E aí os historiadores e arqueólogos apontam que o declínio da cidade de Teotihuacan aconteceu por conta dessas revoltas, certo? Então, esses fatos, né, de 100 mil habitantes em uma cidade planificada, né, mostram como ela era mais organizada do que cidades europeias, né, mais habitada e organizada do que cidades europeias, o que põe em questão, põe em dúvida aquela ideia se os europeus eram realmente mais desenvolvidos do que os americanos. Outra civilização fantástica, gente, da Mesoamérica são os maias. Os maias eles se localizam na região da península do Yucatán, atual Guatemala, El Salvador. Tinha uma economia agrícola, o seu principal produto era o milho. O milho, gente, é um elemento da alimentação, da dieta maia muito importante e está presente na mitologia maia, porque segundo a mitologia maia, o ser humano ele foi criado do milho pelos deuses. Então, para os maias, o milho era a origem da vida, era o combustível da vida, certo? Atenção, os maias eram organizados em cidades-estado. Lembra do conceito de cidade-estado? Uma organização política autônoma. Cada cidade tem o seu governante, tem as suas leis, tem o seu deus principal. Né? As principais dessas cidades, Palenque, Tikal, Copan, Chichén Itzá. Uma das explicações que os historiadores trazem para o declínio da civilização maia é justamente o confronto dessas cidades-estado, que vão, né, crescendo e se tornando cada vez mais ambiciosas e tentam dominar umas às outras. Dentro dessas cidades a gente vai ver em aspectos de arquitetura, os maias tinham um grande desenvolvimento na construção de pirâmides. Novamente as pirâmides são templos, são centros rituais, mas que serviam também como palácios e observatórios astronômicos. Então não era só para sacrifícios humanos que os maias também realizavam, mas também para estudos, né, principalmente a observação dos astros. Essa observação fez com que os maias desenvolvessem um conhecimento astronômico incrível e possibilitasse o desenvolvimento de calendários. Esses calendários, gente, isso é muito importante. Eles têm uma noção de tempo circular. Lembra que eu sempre falo isso, né? Os maias, eles pensavam, eles entendiam várias sociedades, né? Mas em especial os maias, eles entendiam o tempo como um círculo, um aspecto circular. Ou seja, são contínuos recomeços. Não existe início nem fim. Quando existe o fim, na verdade, é um novo recomeço. Então, para os maias, o tempo era composto por uma série de recomeços, o tempo circular, um tempo que não tinha um fim definitivo, onde as coisas não tinham um fim definitivo, elas sempre se renovavam. Esses calendários maias, nós vamos destacar o calendário Raab, que é o calendário solar de 360 dias e 5 dias maus, né? Então 365 dias. O calendário Tzolk'in, que é o calendário lunar de 260 dias, que é um calendário ritual, usado para o melhor momento para plantar, o melhor momento para guerrear, para sacrificar as vítimas. E o calendário de conta longa, que era uma ideia que eles tinham, que falava do início ao fim
do mundo, né? Na verdade, do início ao fim da história maia, que segundo os cálculos de alguns especialistas estaria aí em 157 mil anos, né? Uma coisa bem extensa mesmo. Tá? Na matemática, os maias vão trazer a noção do zero, que é algo muito interessante, né? Que contribui também para a construção dos templos, das pirâmides. Na cultura, nós vamos destacar a escrita fonética, então nós conseguimos ler os escritos maias, né? O politeísmo, os maias vão adotar as divindades olmecas, teotihuacanas, como Quetzalcoatl, por exemplo, Tlatoc, Huitzilopochtli não, é o Azteca, né? O Tlatoc e o Quetzalcoatl, né, estarão no panteão maia. Os sacrifícios humanos estarão presentes também na cultura maia, mas aí vamos entender que, na lógica maia, os sacrifícios humanos têm a ver com a ideia do templo circular. Porque quando uma vida era sacrificada para os maias, essa vida, na verdade, ela servia como alimento da natureza. Ela servia tanto para aplacar a ira dos deuses, como também para manter o funcionamento da natureza. Então, para os maias, o sangue humano era um líquido sagrado, era um líquido poderosíssimo que servia para abastecer, digamos assim, a natureza. E os maias tinham um jogo chamado Poc-Tapoc, que eu mostrei para vocês também em sala, que era um jogo onde nós tínhamos duas equipes, uma bola de borracha, lembrando que os olmecas tinham essa prática, né, da extração do látex e a elaboração da borracha. Os maias vão herdar isso também, e eles fazem essa bola de borracha e os jogadores não podem tocar na bola nem com as mãos nem com os pés, usam majoritariamente as coxas e o quadril para acertar a bola num aro, né? E alguns registros apontam que o capitão do time perdedor seria decapitado, né? Seria sacrificado em honra aos deuses. Então era o jogo para dar a vida literalmente. O terceiro povo, não, na verdade o quarto povo da Mesoamérica são os astecas, né? Os astecas, também conhecidos como mexicas, eles se autodenominavam mexicas. Astecas eram como os espanhóis os chamavam, né? Era um império centralizado. Olha só essa diferença entre os astecas e os maias. Os maias eram uma cidade-estado, os astecas eram um império centralizado. A sua capital era Tenochtitlan. Lembrem daquela lenda de Aztlan, em que o Huitzilopochtli, um deus asteca, ele disse para os sacerdotes que eles deveriam encontrar um sinal, e que esse sinal era uma águia comendo uma cobra em cima de um cacto, em cima de uma pedra dentro da água, né? E que, segundo a tradição, os sacerdotes astecas tiveram essa visão no meio do lago Texcoco, onde foi construída a cidade de Tenochtitlan, e que hoje é a cidade do México. E essa construção ela mostra um grande domínio de conhecimento de engenharia, pois eles construíram basicamente em cima do pântano, né? Os astecas eles dominavam os povos ao seu redor, né, com uma pesada carga tributária e com também a exigência de pessoas, né, para sacrifício. E essa opressão que os maias exerciam sobre esses outros povos explica o fato desses povos inimigos dos maias, ou submetidos aos maias, eles se aliaram aos espanhóis no processo de invasão que os espanhóis fizeram do Império Azteca, né? Então, os espanhóis, quando eles chegaram, eles se aliam aos inimigos dos astecas para conquistar o território. E aí a gente vai falar isso no final, nos fatores que contribuíram para a vitória dos espanhóis. Os astecas, eles também são marcados por um centro comercial muito efervescente, né? Nós vimos a análise de um documento que falava da variedade de produtos, né, vegetais, animais, minerais, escravos, que eram comercializados na praça central da cidade de Tenochtitlan, numa época em que o comércio na Europa também passava por um processo de transformação, de efervescência, né, com as grandes navegações. E aí a cidade de Tenochtitlan era um centro cosmopolita, o que significa isso? De vários povos, de uma troca cultural muito forte, né?
Os conhecimentos de engenharia dos astecas, eles construíram uma cidade em cima de um lago, eles construíram aquedutos para conduzir água potável para a cidade, eles fizeram as chinampas. Essas chinampas eram ilhas artificiais em que cultivavam, né, faziam agricultura. Essas chinampas muitas vezes eram trabalhadas pelos caupules, que eram comunidades agrícolas, né, feitos por camponeses. Um dos principais produtos era o cacau, do qual vem o chocolha, que é uma bebida amarga, exclusiva da elite, que os espanhóis chegaram, viram, gostaram, misturaram com açúcar, congelaram e fizeram chocolate. As pirâmides astecas elas também têm a mesma função, observar os astros e realizar sacrifícios humanos. Os astecas eles são um pouco mais violentos do que outros povos, né? Existem registros de dias de sacrifício, de um dia ter 200 sacrifícios. Então, alguns historiadores falam que nos astecas esses sacrifícios eles vão ter uma função mais do que religiosa. Vai ter realmente de medo, né? De impor medo aos povos que estavam ali ao redor. E os astecas eles também se caracterizam por uma forte militarização, ou seja, o exército era uma forma de ascensão social. Você poderia crescer na vida, digamos assim, no exército, à medida que você capturava inimigos, seu prestígio e a sua honra aumentavam, certo? Como é que um império desse tão poderoso cai diante dos espanhóis? 3 aspectos: superioridade bélica, lembrando, são armas, né? Mas essa superioridade bélica ela não explica tudo. Outro fator vai ser a aliança dos espanhóis com povos indígenas inimigos dos astecas. E o terceiro e principal, que mais matou a asteca, foram as doenças, principalmente gripe e varíola, ok? Saímos da Mesoamérica e vamos para os povos andinos, principalmente o grande Império Inca. O Império Inca ele é o império mais extenso da América. Ele vai da Colômbia até a Patagônia. Ele se autodenominava Império Tahuantinsuyo, que significa o Império dos Quatro Cantos, porque eles diziam que era os 4 cantos da Terra, né? Os 4 cantos da Cordilheira dos Andes, basicamente. A sua capital era Cusco, onde havia o Templo de Coricancha, que era aquele templo, né, que eu disse a vocês que era folheado a ouro e que era dedicado ao deus Sol, Inti, né, que tem aquela festa do Inti Raymi, né, que era a principal divindade inca. Os incas também dominavam os povos ao seu redor, lembrando que inca, o termo inca é um termo exclusivo do que nós chamamos de imperador, certo? Não era todo mundo que era inca, não, só o imperador que era inca. O resto do povo era povo, inca era só o imperador. Então eles dominavam os outros povos através de uma dominação militar, obviamente, e também haviam relações diplomáticas. Como é que eles faziam isso? Eles convocavam as lideranças locais daquele povo dominado e eles eram levados para estudar a cultura inca em Cusco, e quando eles terminavam esses estudos, digamos assim, eles voltavam para suas comunidades locais para governá-las, né? Eram chamados curacas, né? Também altos funcionários do império. Esses curacas eles governavam os chamados ailus, que eram comunidades agrícolas. Essas comunidades pagavam a mita, que era um imposto pago ou em produção ou em trabalho, né? No caso desse trabalho, os homens dessa comunidade, desse ailu, eles eram levados para trabalhar em obras do império, como construção de estradas ou construção de cidades a mando do Inca. Esses ailus também eles forneciam 2 coisas muito importantes, gente. Primeiro, forneciam pessoas para sacrifício, mas diferente dos sacrifícios da Mesoamérica, não eram sacrifícios tão violentos, digamos assim. Óbvio, em alguns casos havia um golpe, né? Um assassinato, digamos assim, mas diferente dos astecas ou dos maias, era o próprio povo que se dava, digamos assim, né? Havia uma ideia de prestígio nesse sacrifício. E o processo de mumificação. Existe o exemplo da donzela, que foi uma múmia inca encontrada em 1999 na Argentina, de uma jovem de 13 anos de idade, em que ela foi retirada do seu ailu. Ela foi muito bem alimentada, com uma dieta que ela não tinha acesso na sua comunidade de origem, e depois de cerca de 1 ano sendo muito bem cuidada, ela foi levada para o sacrifício no alto de uma montanha, que segundo os estudiosos que estudaram ela morreu de frio.
Mas antes de chegar lá, ela teria mascado bastante coca, folha de coca, e bebido bebidas alcoólicas, alucinógenas, que segundo a tradição inca era uma forma de aproximá-la dos deuses, né? Esses Ailus também, eles também podiam fornecer as chamadas aclas. E essas aclas, elas são muito interessantes, gente. Lembrem delas, certo? As aclas eram as sacerdotisas do sol. Elas tinham, como o próprio nome já sugere, elas eram as sacerdotisas da principal divindade inca. E elas tinham um grande prestígio na sociedade inca, o que mostra que a sociedade inca ela tinha um papel feminino, né, de destaque. Não era tão machista, digamos assim, como outras civilizações podem ser classificadas. Na economia, os incas se destacam na agricultura, uma técnica agrícola chamada de terraceamento, que são os níveis, né, como se fosse uma escadinha para se utilizar da água que vem descendo sem destruir o plantio, visto que os incas ocupam regiões montanhosas, então para plantar na montanha não dá para plantar plano, né? Tem que fazer os degrauzinhos para que quando vem a chuva não leve tudo. Essa técnica se chama terraceamento. E eles usavam o chamado gamo, que era um tipo de adubo com matéria orgânica, fezes de animais, com decomposição de plantas e tudo, e eles juntavam tudo para fazer a agricultura. E outro aspecto que os incas se destacam é no comércio. Eles criam uma rede de estradas muito interessante, com 40 mil quilômetros de estrada, uma coisa fantástica. Né? Nessa rede de estrada havia um serviço de correio, né? E pontos de apoio onde ficavam funcionários do Império para contabilizar o fluxo comercial através de uma técnica chamada de quipu, que era uma cordinha, né, com que faziam alguns nós que tinham cores e que cada nó com cada cor tinha um significado, uma quantidade que serviam justamente para essa administração, esse fluxo comercial nas estradas incas. E entre essas cidades comerciais, né, está a Pérola Inca, que é Machu Picchu, que é talvez a cidade mais famosa dos Incas, que é uma cidade que fica em cima de uma montanha, a mais de 2.000 metros de altitude, com uma arquitetura incrível, né, com uma técnica de construção perfeita, né, onde alguns historiadores dizem que o Inca ia para lá para descansar ou mesmo para fugir de um assédio militar ou de uma peste. Tá? Por fim, já vamos chegando ao fim, os povos da Amazônia. Para entender os povos da Amazônia, primeiro a gente precisa lembrar daquela ideia de que os povos da Amazônia, ou da região do atual Brasil, eles são menos desenvolvidos se comparado aos outros povos americanos. Gente, vamos lembrar muito bem que esse conceito de desenvolvido é muito problemático, porque a gente precisaria ter um critério fixo para análise. Mas se pensarmos em diferentes critérios, cada povo tem o seu processo, cada civilização tem o seu processo histórico. Não é verdade? Então, existiram vários povos na Amazônia e nós vamos utilizar o exemplo dos Curicugos, que é um povo que existe até hoje, os Cuicuros, né? Mas que no seu auge, né, antes da chegada dos portugueses, a sua cidade, digamos assim, ela chegou a ser habitada com mais de 50 mil habitantes, né? Algo semelhante à Lisboa da época. Eles eram organizados numa confederação de aldeias. Então, existiam aldeias centrais que eram ligadas por uma rede de estradas muito complexas que dava a outros núcleos, e essa rede, né, de aldeias mais próximas formava essa confederação de aldeias. Tá? A relação desses povos com a floresta é muito interessante, porque os Curicugos entendiam que o homem tinha uma relação de parentesco com a natureza, como se fosse um irmão, um primo. Então a devastação da floresta era só o necessário. Eles preservavam a floresta, tanto que a Amazônia, segundo vários especialistas, é o produto da intervenção humana. Os homens, os indígenas que habitaram aquela região por milhares de anos, trouxeram exemplares vegetais de várias regiões que formaram um verdadeiro jardim, é o que nós chamamos de floresta amazônica. Né? Essa rede de estrada que ligava até 30 aldeias, né, que formavam essa confederação, e os geoglifos, gente, aquelas marcas na terra que só são visíveis, bem visíveis, né, do alto, que existem duas hipóteses para explicar suas funções. A primeira que é um centro ritual, a segunda que é uma técnica agrícola. Então eles colocariam ali no centro o plantio e as valas serviriam para evitar
a chegada de animais. Por fim, gente, visto todos esses povos, importantes reflexões que são feitas a partir desse conteúdo. Quais as visões nós temos dos indígenas? Os estereótipos, aquele índio que vive lá no meio do mato, que não sabe falar, que anda nu fazendo dança da chuva, né? Os preconceitos com relação a isso é coisa de índio, né? E o silenciamento, não não há voz, a gente não vê as lideranças indígenas sendo muitas vezes respeitadas ou consultadas. Agora nós iremos ver aí em celebração ao Dia do Índio, né? Uma um programa, né, uma produção da Globoplay falando sobre esses povos indígenas. Vale muito a pena assistir, né, ver como é que vai ficar. Quais os direitos dos indígenas na atualidade, né? Esses indígenas, onde é que eles estão? Quais são os espaços ocupados pelos indígenas nas sociedades contemporâneas? Eles estão só lá na floresta? O direito deles é ficar lá na floresta, é ter as suas reservas e ficar lá. Indígena é só quem mora na mata, ou indígena está na faculdade, está no mercado de trabalho, usa celular, anda de calça jeans, fala português, é youtuber, é jornalista, historiador, professor, político, né? Onde estão os indígenas na nossa sociedade contemporânea? E onde estão os indígenas nos nossos símbolos nacionais? Nós vimos que a bandeira do México existe lá no centro, uma referência à lenda asteca, né? Da lenda de Aztlan, a águia que come a cobra em cima do cacto. E na bandeira brasileira, gente? E nem adianta pensar que o verde simboliza a mata, isso tem a ver com os indígenas. Negativo, gente. As cores da bandeira brasileira têm, na verdade, a sua origem em uma homenagem às casas reais da Europa. Não tem nada a ver com floresta, com ouro, com céu, com rio, com nada. Natureza, com nada. Eram homenagens às casas reais da Europa. Beleza, galera? É isso, ficou um pouquinho extenso. Espero que tenha esclarecido as dúvidas de vocês. Dá um review aí, passa devagar, anota, tira dúvida, manda um e-mail, um hangout. Tamo aí, vamos arrasar nessa avaliação, vai dar tudo certo, ok? Um abraço para vocês, fiquem com Deus e até mais. Valeu!